Como adquirir o hábito de estudos? Bem, aqui uma pergunta bem interessante, né? E muitíssimo importante, né? Que é quase que a ambição da autoeducação, né? Se a gente se perguntasse como é que a autoeducação se concretiza na prática, qual que é o bem que ela almeja, nós responderíamos de modo simples que a autoeducação ela se conclui quando a gente consegue encaixar com fidelidade, já cumpre há um bom tempo, um horário de estudo pessoal na nossa rotina, né? E, bem, isso se efetiva do lado de fora pela efetivação de uma coisa interna na nossa alma, pela aquisição de uma coisa interna na nossa alma, que é o hábito de estudos. Quem tem um hábito de estudos interno vai ter um cumprimento de um estudo pessoal externo, né? É, e, bem, no fundo, eu falo desse tema porque eu creio que só existem duas alternativas para você é, começar a autoeducação, né? Quase que o tema dessa aula poderia ser como iniciar a autoeducação, né? Por um lado, você pode começar buscando definir um conteúdo a ser estudado, né? E por outro lado, você pode começar já tentando adquirir uma disciplina de estudos, né? Uma visão mais lógica nos faria pensar que nós temos que começar pelo conteúdo, né? Isso é, com o argumento básico de é, como é que eu vou estudar uma coisa que eu não sei se eu quero estudar, que me é própria de estudar, né? É, como é que eu vou comer sem ter comida no prato, né? E bem, até de início eu pensei um pouco assim, para ser bem sincero, eu achava que, bem, para começar a estudar eu preciso ter uma ordem de estudos muito boa, e enquanto não tiver isso o negócio não vai sair, né? Ou vai sair errado, né? E a grande questão é que na prática, de quem já tentou ter um estudo pessoal, a gente percebe que não funciona assim, né? Um estudo acadêmico talvez até funcione, mas um estudo pessoal não dá, né? Justamente porque o estudo pessoal ele tem um dilema que é o de que, usando um exemplo assim, né? O sujeito que defende que se comece pelo conteúdo poderia dizer, olha, porque uma empresa para começar a produzir uma peça, né, ela precisa ter no início a ideia da peça. Então assim também, eu só vou conseguir ter um estudo se no começo dele eu tiver a ideia do que eu quero estudar, né? Isso funciona com empresa, né? Mas funciona por quê? Porque na empresa o, o que se produz é o produto material, né? E o que se usa para produzir é o produto ideal, por assim dizer. Na autoeducação, na educação em geral, o produto produzido é o produto ideal, né? Isso é, se eu soubesse aquilo que eu quero estudar, eu não precisaria estudar porque eu já saberia, né? Por isso, o princípio do estudo é sempre um pouco misterioso, assim, né? Principalmente para aqueles que estão realmente bem no início. Você não sabe muito bem o que tem dentro de cada disciplina, né? Cada disciplina não é só o conjunto das suas verdades, né? A história não é só o conjunto das verdades históricas, a biologia não é só o conjunto das verdades biológicas, mas é uma certa cultura extremamente rica ao redor daquelas verdades, né? E assim você só pode saber se aquilo te apetece ou não se você adentra naquela disciplina, né? Se você adentra naquela matéria, né? E bem, isso torna a alternativa de começar, para quem realmente está começando, no sentido forte de começar, por definir um conteúdo a ser estudado, uma coisa um pouco problemática, né? Por isso que eu acho que vale mais a pena e faz mais sentido que você não comece buscando um conteúdo, mas busque de início ter uma disciplina de estudos, né? Porque é essa disciplina de estudos que vai ser o espaço, o tempo no qual você vai experimentar diversos conteúdos e vai poder aí sim modelar uma ordem de estudos perfeita, né? É, Seria como o sujeito, né, que tendo recebido
sei lá, comida de graça pago por um amigo, é, sabe que, bem, antes de eu aceitar essa comida dele, eu preciso ter um lugar para recebê-lo, eu preciso ter um prato, né? De nada adianta ele me dar comida e eu não ter um prato, eu não tiver um prato para receber, né? E assim também, de nada adianta a gente ficar pensando em 1000 formas de estudar, qual ordem seguir, se a gente não tiver uma coisa muito básica, que é o costume de estudar, né? Um outro exemplo que a gente poderia ferir também para deixar isso mais claro é: imagina que você está numa feira de degustação de petiscos, de comidas, e você tem 20 docinhos ali na tua frente, né? Só que você nunca experimentou e não tem a menor ideia do que é nenhum deles, né? E eu chego para você e falo: como é que você vai começar a comer esse negócio, né? Aqui também você teria duas alternativas. Ou você vai ficar pensando, olhando cada um para tentar ver por qual seria a melhor via para você começar a experimentar os docinhos, por qual deles, qual viria depois. Ou você faz uma coisa muito simples que é: bem, eu não conheço nenhum deles, ou conheço muito pouco, vou chutar, né? E começa experimentando, né? E na medida em que você vai experimentando os docinhos, você vai percebendo certos padrões, tipo, os docinhos que tem tal forma, tal cor, parece que me apetecem mais. Então, eu não vou mais experimentar numa ordem tão aleatória, mas eu vou dar preferência àqueles que têm esse padrão aqui, né? E foi degustando que se definiu o que seria degustado, né? E assim também é estudando que a gente chega a entender o que será estudado, né? É a ação que determina o ato, né? E assim, no início dos estudos, não tem problema que seja uma ordem quase aleatória que a gente siga, né? Ou pelo menos um chutômetro, assim, né? Desde que no correr dos estudos a gente de fato tem o propósito de melhorar e modelar cada vez mais, né, o modo como a gente vai estudar. E, bem, sendo o adquirir um hábito de estudos o nosso primeiro objetivo, vamos dizer de modo mais concreto como adquiri-lo. Então, né? Bem, nós dissemos que o hábito de estudos ele se manifesta, assim como a própria autoeducação, por um tempo na nossa rotina, né? Isso é o primeiro passo para você fazer autoeducação, é você literalmente pegar a tua rotina e escrever lá, sei lá, 15 minutos a partir das 15 horas, das 15 às 15h15, né? Estudo pessoal, né? Escrever isso lá. Bem, isso é o genérico, né? E beleza, deu 15 horas, como é que eu vou fazer, né, como é que eu vou preencher esse tempo, né? Bem, o que eu vou dizer daqui pra frente é uma sugestão, né? Não é obrigação de ninguém seguir, mas eu recomendaria muito que você seguisse pelo menos ao modo de experimentação por 3 dias, né? Tipo assim, arrisque, você não vai saber mesmo se isso vai ser bom ou ruim pra você, mas arrisque seguir isso que eu vou dizer daqui pra frente por pelo menos 3 dias e ao final, certamente, ainda que hajam sujeitos a quem talvez o modelo inteiro não sirva, mas uma parte com certeza vai servir, né? Com certeza há sujeitos para quem pareceria que não seria útil, mas que vai ser útil, né? E bem, o que eu sugiro é isso: experimente por pelo menos 3 dias neste modelo que eu vou propor a seguir. Eu preencheria esse tempo assim, né? E de fato é o esquema que eu faço. A primeira coisa que você faz, por mais inusitado que isso pareça, eu acho que deveria ser criar um documento. Literalmente um documento, tem que ser escrito. Não escrito à mão necessariamente, pode ser no computador, sem crise. Mas escrever fora de si, não na própria memória, né? Não guardar na cabeça, mas escrever em algum objeto externo, né? Dá um título, Ratio Studiorum, né? E dentro desse documento escrever tempo, estado atual
e um pouquinho mais abaixo, escrever estudo X. Opa, isso daqui tem que ser de outra cor, para delimitar melhor. O estudo X, embaixo do estudo X, etapa atual, embaixo de etapa atual, etapas futuras. Escreve isso. Qual é que é a coisa? Você está bem no início mesmo, você certamente não sabe qual é a trilha de estudos que você está seguindo, né? Então, realmente, essas primeiras tentativas de autoeducação não vão ser tempos de estudo, vão ser tempos de experimentação. Cria essa consciência. Isso é utilíssimo. Quero começar. O que eu faço então? Vem nesse documento e escreve primeiro o tempo no qual você vai se dedicar à autoeducação. Mas tem que escrever com detalhe. E não é tipo, talvez, mais ou menos de tal horário até tal horário. Não. Fixo. Né? Isso vai poder ser mudado depois, mas é aquele princípio, né? Até pode mudar, mas enquanto está escrito daquele jeito, siga o que está escrito. Né? Você pode mudar o escrito, mas você não pode seguir algo que não esteja no escrito. Né? Esse que é o princípio. Então, por exemplo, vou estudar todo dia, como dissemos, né? Das 15 às 15h15. Nós já vamos falar sobre essa coisa do quanto tempo estudar no início, né? Mas é só um exemplo, né? E no estado atual, o que significa, né, isso, né? Estado atual. Estado atual é o... eu coloquei estado, estudo. Tá estranhando mesmo. Estudo atual. No estudo atual você vai escrever o nome daquilo que você está estudando agora, né? Não daquilo que você vai estudar daqui 20 mil anos, não daquilo que você vai estudar pelo próximo ano, não, daquilo que você está estudando agora. Que no nosso caso aqui é o estudo X. Né? O estudo X, aqui colocamos X só como uma variável de exemplo, né? É o estudo que você está fazendo agora. E, bem, pegando o caso de um sujeito que está literalmente começando a autoeducação hoje, né? Esse estudo X pode ser qualquer estudo. Né? Tipo assim, alguma coisa que você ache que você pode gostar. Sabe aquela coisa tipo, putz, eu já tive muita vontade de estudar tal coisa. É essa coisa que tem que entrar aqui. Né? Isso não vai determinar o teu futuro, só vai determinar o teu estudo pelos próximos 3 dias. Por exemplo, eu queria muito ler tal livro. Né? Beleza. Ler livro não é a essência do estudo, mas conta. Então, por exemplo, é um livro de, sei lá, matemática. Então, põe aqui, ó. Estudo de matemática. A gente vai ver que esses títulos vão ficar cada vez mais particulares, né? Mas de início pode ser uma coisa bem genérica. E qual que é a etapa atual? A etapa atual é o livro que você está lendo. Por exemplo, queria muito ler, sei lá, sobre... Era um livro de matemática egípcia que o professor fez uma super propaganda e o negócio me chamou muita atenção. Escreve o nome do livro. E aqui também, né? Estudo X, estudo matemática. E etapas futuras, o que é? Etapas futuras é o depósito da sua empolgação. Toda vez que você se empolgar por alguma coisa, você fala tipo, putz, dentro desse estudo seria muito maneiro se eu estudasse tal coisa. Né? Putz, tal coisa, pra você não perder a ideia, vem e escreve aqui, ó. Sei lá, eu queria muito estudar um livro de álgebra linear que o professor falou que é incrível, que é o melhor de todos e tal. Não precisa estudar agora, vem e escreve ali, registra ali. Né? Qual é que é a coisa? Você vai vir aqui e isso também precisa ser registrado. Escrever que esse estudo atual, que é o estudo X, tem validade de 3 dias. Né? Para que todo o propósito esteja registrado. Né? E qual é que é a coisa? Valendo amanhã. Deu amanhã, 15 horas, estudo pessoal. Vou fazer meu estudo pessoal agora. Que a primeira coisa e a última coisa de todo estudo pessoal seu seja ler a rácio. Né? Mesmo quando você já sabe o que precisa fazer, mas leia. Né? Então, como é que eu vou começar? Ritual.
abriu Horácio, leu Horácio Studiorum, tempo, todo dia, estudo atual, estudo de matemática, etapa atual, etapas futuras não precisa, né? Porque isso pode ficar meio grande e aí não seria conveniente mesmo. E vai e segue o que está escrito no Horácio, né? Tá acabando, falta 5 minutos para acabar, abre Horácio Studiorum, tempo, todo dia, tal hora. Estudo atual, estudo de matemática, etapa atual, matemática egípcia. Aí você fala, tipo... e aí, beleza, acabou. Porque, qual é que é a ideia? Porque vai chegar uma hora que você vai lendo e vai seguindo, vai lendo e vai seguindo, vai lendo e vai seguindo. Você fala, tipo, putz, principalmente na segunda, né, na leitura final, você vai falar, caramba, tá escrito para estudar isso, mas eu acho que seria muito melhor seguir por essa outra via. E aqui que eu acho que tá o pulo do gato, desse método. Você pode mudar. Tipo assim, não é porque está escrito ali que é um negócio imutável. Você está escrevendo no papel, não na pedra. Né? Então você pode, e por isso que eu acho bom que seja no computador também, que não seja escrito. Né? Você pode muito bem ir lá e apagar matemática egípcia e colocar uma outra coisa que você queria estudar antes. Né? Ou não, eu quero terminar a matemática egípcia primeiro. Então coloca o negócio depois. Né? Vai modelando a tua ordem de estudos na medida em que você estuda. Né? Ainda que nesses 3 dias, tenta seguir por um tempo a mais, né, um conteúdo só. Não vai matar ninguém. E certamente, aquela coisa, né, você só percebe que algo tem de bom depois de conviver com esse algo por um tempo. Né? Então é bom que siga por um certo tempinho. Né? E creio eu que é justamente neste exercício, de ter uma ordem que você retoma no começo e ao final de cada estudo, e um estudo no qual você busca cumprir com essa ordem, que não seja uma ordem fixa, mas que seja uma ordem modelada pelo teu amor a certas disciplinas e a certos conteúdos, que a autoeducação começa a se formar. Né? E o hábito de estudos no seu sentido mais profundo, né? Entendido como estudo pessoal. É claro que, vai chegar uma hora que matemática já tá um saco, não quero mais estudar isso. Fecha essa caixinha, guarda isso numa pastinha e abre outra. Tipo, estudo de biologia, cria uma ordem para um estudo de biologia, apaga estudo de matemática do estudo atual e coloca estudo de biologia. Né? É assim que, pelo menos a minha cabeça funciona. E dá muito certo, assim. Você, ao mesmo tempo, tem uma disciplina, porque, você está seguindo um documento com uma regra, tudo certinho, né? Mas ao mesmo tempo é uma coisa que você escolheu, que você modelou conforme o teu desejo de estudo, né? E cuja fidelidade é mantida justamente por essa leitura antes e depois do estudo, né? Com o tempo, etapa atual vai se tornando uma coisa cada vez mais delicada, porque principalmente as grandes pesquisas, as grandes investigações, elas às vezes têm muitas partes, né? E às vezes você não termina uma pequena etapa naquele dia, né? E por isso é bom você registrar onde é que você parou. Né? Por exemplo, eu estou fazendo um estudo agora sobre alegoria bíblica. E às vezes você precisa pegar e fazer um rastreio de um termo em um livro da escritura. E, tipo assim, não dá pra você fazer isso, às vezes, em uns minutos de estudo pessoal que você tenha por dia. Né? Então é bom você sempre deixar registrado para que no próximo dia você retome de onde você parou. Né? E as etapas futuras, que é quase que a ordem de estudos que você pretende seguir. Né? E bem, é claro que a gente poderia dar certos retoques nesse método, mas é basicamente isso. Né? Aí algumas questões. Né? Primeiro, quanto à questão do tempo. Né? Quanto tempo estudar por dia? Né? Justamente para que a coisa se estabeleça, né? E usando o princípio também de que de início a gente não tem que melhorar hábito nenhum, a gente tem que criar hábito. Né? Melhorar o hábito, dar certos retoques vem depois. Né? Não adianta você querer fazer poda numa planta que nem nasceu, nem brotou ainda. Né? Então não joga muito tempo. Né? Tem que ser um tempo que você cumpra e que você sinta aquele prazer de terminar a coisa, começar e terminar a coisa no horário e de estar fazendo há um tempo. Né? Então, 15 minutinhos por dia. Né? Mas eu queria estudar mais. Bicho, determina 15 minutos. Né? Se você quiser estudar mais depois, estuda, mas por desejo próprio, não por propósito. Ou que o propósito inicial seja 15 minutos. Para o futuro, só como uma espécie de
de informação útil para depois, né? O normal é que se estude, se tenha 1 hora de estudo pessoal por dia, né? Uma pessoa normal, com muitos compromissos, dá para segurar 1 hora, né? Sem crise. E um estudo ideal, perfeito, assim, seria de 3 horas. Né? Mas de início, 15 minutos. E vai aumentando com o tempo em doses homeopáticas. É aquela coisa, não é porque o teu propósito é 15 minutos que você precisa estudar só 15. Estuda um dia que der, tipo, 3, 5 horas. O problema é seu. Né? Tipo, é, faça o que dá naquele dia. Né? Agora, como dever, é bom que a gente sempre jogue para menos, né? Para que a gente consiga cumprir. Né? Aí tem outra coisa também que eu queria dizer sobre essa coisa de ter um horário determinado, né? Isso não é o ideal, né? O ideal é que a gente estude nas frestas, né? A gente vai ver que as grandes cotas de estudo só vão poder ser obtidas quando a gente aprender a aproveitar as frestas de tempo que a gente tem. E a gente vai ter uma lição aqui só voltada a isso, né? Só que de início tem que ter horário. Tipo assim, sem discussão, tem que ter. Né? E um horário ao qual nós sejamos extremamente fiéis. Né? E o que significa ser fiel? Significa começar antes e terminar depois. Né? Fidelidade no início significa isso. No futuro, para as coisas que a gente já está acostumado a fazer, que a gente já tem o hábito, fidelidade significa sempre começar antes, não necessariamente terminar depois. Né? Aí é claro, se a gente está começando tudo antes, algumas atividades a gente vai terminar antes também. Né? Só que para um hábito com o qual a gente não está acostumado, vale a pena a gente começar antes e terminar depois. Né? Para a gente ter certeza de que a gente cumpriu mesmo assim. E no relógio cronometrado. Né? Por mais que isso pareça escrupuloso, por mais que isso pareça um rigorismo, mas tem que ser contado nos segundos. Né? Porque isso não é realmente um critério de lei, de tipo, saber se a gente fez certo ou errado, mas é uma questão que dispõe a nossa alma. Né? Quando a gente tem essa espécie de escrúpulo exterior, né, é que interiormente a nossa mente se liga de, putz, eu tenho que ser disciplinado. Né? É claro, se o escrúpulo se tornar interior também, aí é problema. Né? Mas até que isso aconteça, a gente pode ser um pouco escrupuloso por fora, né? Mantendo a sanidade interior. Que isso vai ajudar a gente a afirmar o hábito e, bem, creio que assim fica bem determinado como adquirir o hábito dos estudos. Né? Nas próximas lições a gente vai falar melhor sobre, tipo, putz, já comecei, já tenho aquele horário na rotina, já estou fazendo a coisa, a engrenagem já está girando, mas quero melhorar a linha de produção. Né? Eu quero realmente ir afunilando para temas que eu amo e realmente modelar uma ordem de estudos. Né? Bem, isso a gente vai ver nas próximas lições.